E assim, aí não grava eu não, grava a minha voz. É porque eu sou assim, eu tenho que garantir porque onde tem um, tem dois. Sim, pois não, desculpe. Então, eu estive, sempre ouvi falar da cidade de Medjugorje. Então eu já dou testemunho para vocês, né? Porque o padre Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, e muitos padres carismáticos, padre Antonello, padre Henrique, padre Jean Pietro, os padres do Javistas, né? Javé Salvador, aquele padre... Alberto. Exatamente, padre Alfredo, vários padres já falaram a respeito de Medjugorje. Só que eu vou muito pelos dogmas da igreja, né? Porque todos nós vamos. Então a igreja nunca nos obrigou a acreditar em nenhum tipo de aparição ou coisa parecida. Vai por devoção pessoal de cada pessoa, que deve ser respeitada. E a igreja respeita isso. Como Fátima, como as aparições em Lourdes, né? E Medjugorje. Guadalupe, que é de todas a mais oficial até hoje, né? E o que aconteceu? Eu fui a convite, né, pessoal, de um grupo de pessoas para Medjugorje. E algo extraordinário aconteceu lá, que aí eu tenho que testemunhar e eu não posso me calar do que eu vi. Primeira coisa, eu não vi Nossa Senhora aparecendo no céu. Eu não vi nada disso. Eu não vi sinais e prodígios no sol. Pessoas viram, eu não vi. Eu não vi absolutamente nada disso. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi calor, porque é um local quente, e é um pequeno vilarejo pobre. Eu já gostei por causa disso, porque eu sou da missão Voz dos Pobres. Vi que não é um local de gente que tem condições muito altas, pessoas simples, pessoas normais. Mas que tinha uma coisa diferente. Algo que não tem em nenhum lugar. É uma identidade própria da cidade. E eu entrei, e o que me chamou a atenção à primeira vista, como crítico, sacerdote, então, com a minha soberba, e ao mesmo tempo com a minha sensibilidade de católico, eu vi que tinham filas de pessoas confessando de todos os países, com um monte de sacerdotes, com um monte de gente que vinham de todas as partes do mundo. E eu comecei a pensar, se tem cadeiras e filas quilométricas e adorações perpétuas e missas contínuas, é porque está tendo conversão. Porque a partir do momento que está se administrando o sacramento, Deus está agindo por conversão na igreja. Eu falei, se a igreja está aqui porque os sacramentos estão, significa que tem alguma coisa diferente. Significa que alguma coisa está acontecendo. E realmente acontece. Eu entrei lá, no primeiro dia, eu tive a graça de conhecer a Jana, que ela cuida de hotel, de acolhe pessoas lá. E a gente ficou hospedado lá, a gente partilhou muito, tudo bem. Fomos à Santa Missa, foi a primeira missa que eu participei e eu não entendi absolutamente nada do que o padre falou, porque ele falava numa outra língua. Mas eu compreendia o mistério celebrado, porque é a Santa Missa, né? A linguagem é universal, que é a linguagem da liturgia. Só que antes de começar a Santa Missa aconteceu algo extraordinário. Por isso que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente naquela cidade, em Medjugorje. Que não era mentira, que não era mito e que não era lenda. E eu sou testemunha disso. De repente, do nada, estavam todos os padres se paramentando, tocou o sino, aí uma pessoa disse silêncio em Medjugorje. Aí os padres se ajoelharam na sacristia. E eu vi todo mundo se ajoelhando e me ajoelhei. Só que quando eu me ajoelhei, eu comecei a chorar. Aí o padre franciscano sorriu, me abraçou e falou, aí perguntou em espanhol. Eu sei falar na língua italiana, mas em espanhol eu compreendo, né? Um pouco. Aí ele perguntou se era a primeira vez, eu falei que era. Aí ele falou, algo vai acontecer. Mas foi isso. Aí eu participei da missa, só que eu não parava de chorar a missa inteira, com respeito ao eucarístico, porque sou eucarístico, amo a Eucaristia, minha vida é a Eucaristia, celebro com amor a Eucaristia, e ela é a mãe da Eucaristia. Até aí tudo bem, coisas normais, acontecem experiências, né? Celebrei a Santa Missa, a gente foi lá, marcamos a Santa Missa, celebrei, presidi a missa, rezei com o povo, era algo estranho, porque onde nós chegávamos, as pessoas repousavam no Espírito Santo, sem nos conhecerem, até pessoas da China, do Japão, da Coreia, de Sydney, da Itália,
de Portugal, enfim, de várias partes do mundo. Elas não entendiam o que eu falava, e nem eu o que elas falavam, mas elas entendiam o que estava acontecendo. Tanto que os padres tiveram que afastar, porque alguma coisa estava acontecendo de diferente. E um dia essa Jana, ela conhece alguém lá que conhece os videntes, que vem a Virgem Maria, né? E eu sempre tive minhas dúvidas com relação à vidência, mesmo em Fátima. Mas o Papa João Paulo II sempre deu créditos. Eu falei, se o Papa está dando crédito, quem sou eu para questionar? Mas nunca questionei os dogmas, e nem a presença de Deus, e a manifestação de Deus na Virgem. Mas aconteceu algo extraordinário, juro. Nada na minha vida se comparou ao momento em que ela falou assim, você aceita entrar com um grupo de religiosos dentro de uma capela, aonde a Virgem Maria vai aparecer para um vidente chamado Ivan. Aí eu falei, lógico que eu aceito. Só que eu não entendo nada do que eles falam, essa língua eu não entendo. Aí uma pessoa que fala italiano, inglês, foi. E lá acho que haveria alguém, e teve de fato alguém que traduziria. Então a pessoa poderia falar para mim tudo o que estava acontecendo. E entrou eu e o irmão Leone, que é o irmão da Deus dos Pobres, com um monte de freira, de várias ordens religiosas. Nós entramos, todos ficaram em silêncio. Aí eu percebi que havia alguma coisa diferente, por quê? Porque não tinha histerismo, não havia gritaria, não havia pentecostalismo. Era uma coisa sóbria, uma coisa simples, uma coisa humilde, uma coisa assim, diferente de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu entrei, quando eu entrei na capela, a primeira pessoa que o vidente viu foi eu. Porque eu fui o primeiro a chegar, né? Por isso que ele me viu primeiro. Aí ele me cumprimentou, ficou olhando nos meus olhos, sorriu. Eu estava com essa roupa, né? Que é a roupa da missão. E aí ele perguntou o meu nome, aí eu falei que era Sérgio, o padre Sérgio, eu apresentei o irmão Leone. Aí ele pediu para nós entrarmos, aí como a gente foi o primeiro, nós ficamos lá na frente. E eu fiquei ali, assim. Enquanto isso, a outra turma que estava comigo não podia todos entrarem. Então todos foram para uma cruz, que segundo o costume local, é o local onde ela aparece. E acho que ela iria aparecer, algo assim. Aí aconteceu algo diferente, né? A capela bonita, com ar-condicionado, tudo muito bem organizado. As freiras, todas as freiras e os padres, todos vestidamente. Só que quando eu vi eles daquela forma, não sei, eu me senti um mendigo. Desculpa o termo. Eu falei, eu sou pobre, né? Trabalho com pobre, trabalho na rua, limpo ferida, lidou com o serralheiro que tira dos 700 reais que tem para ajudar pobre. Às vezes a gente pena para tentar pagar o aluguel, eu tenho que mendigar um para outro, para a gente conseguir, que São Francisco nos ensina que tem que mendigar para o pobre mesmo, né? Pelos pobres a gente até lambe os passos dos ricos, pelos pobres a gente pode fazer isso, por que não, né? E eu me senti assim, eu falei, eu não sou digno de entrar aqui nessa capela, porque eu também tenho meus pecados, né? E eu tenho muitos erros, eu cometi muitos erros, e eu tinha, por causa do excesso de trabalho aqui em São Paulo, o programa de rádio, então eu tinha assim, eu estava com uma depressão atípica, uma depressão que exigia de mim que eu tomasse remédios para controlar tudo, porque era uma coisa, mas estava melhorando até já, né? Então, aí o médico falou, é uma região do cérebro, nessa região aqui, e só vai mexer por um tempo, depois vai melhorar, fica tranquilo que não é permanente. É só seguir o tratamento. E eu falei, tá bom. Aí eu fui, aí eu juro, gente, eu entrei e comecei a ficar com o meu coração quente. Aí eu falei assim, por que o meu coração está quente se o ar está condicionado, né? Está condicionado a ficar frio. Aí o irmão ficou quietinho rezando e começaram a rezar o terço. E a tradutora que foi lá para ajudar, ela conseguia se controlar e ela não parava de chorar. Aí, enquanto ele começaram a rezar o terço, aquele calor no peito ele foi aumentando. E a sensação de me sentir um lixo também, porque meus pecados vieram à tona e as minhas fraquezas. Só que ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu me senti como se eu estivesse entrando na casa da minha mãe. Quando eu estou aqui na paróquia, quando eu estou trabalhando muito, quando eu vou para casa domingo à noite, que termina a missa, e eu chego em casa e eu deito na minha cama, eu descanso,
porque eu estou em casa. Aí, quando eu senti um alento, eu percebi que eu estava na casa da minha mãe. Que a sensação que eu tive era como se eu estivesse entrando na casa da minha mãe, embora eu nunca tivesse entrado naquele lugar, na minha vida. E aquele calor, eu vi que era algo diferente, porque vinha da renovação e a gente tem muitas experiências de Pentecostes. Eu falei, é o Espírito Santo, né? A gente está sentindo a presença de Deus. E de repente rezaram o terço, as freiras todos, e eu com o terço na mão não entendia nada, rezava em português e me ajoelhei, não conseguia ficar em pé. Eu falei, me perdoe, né, porque eu não sou digno de estar com esses homens sábios, talvez doutores. E não era uma falsa modéstia, era o meu sentimento naquele instante, né? E o que aconteceu? Quando passou o terço, eles rezaram a ladainha de Nossa Senhora, né? E esse vidente, aí ficou todo mundo em silêncio, esse vidente se levantou do fundo da capela, de uma forma assim muito sóbria, nada de exagero, nada de sensacionalismo, nada de, sabe, desculpe o termo, nada de papagaiada, nada de dissimulação. Ele se levantou como quem visse alguém. E o olhar dele brilhou como se ele visse o sol. Aí, naquele instante, lá fora, eu via pela janela, os pássaros pararam de cantar. E as pessoas que estavam lá na montanha, onde aparece, né, eles começaram a ver o sol, mas eu não vi isso, eles que me contaram depois, que nesse instante o sol tinha marcas, era amarelo, obviamente, o sol não pode ser azul, era amarelo, só que ele ficava vermelho girando em sentido horário, assim, e dele saíam raios esverdeados, que todos eles saíam para todos os lados, mas se findavam na imagem perto da cruz da Virgem Maria, da Rainha da Paz. E ele se ajoelhou, eu lembro até hoje, eu estava do lado, ele estava aqui, o presbitério aqui, o altar, a imagem aqui, eu aqui, o irmão aqui, outra pessoa que não parava de chorar ali. E eu me ajoelhei, e ele fez o sinal da cruz, e ele falava assim, Gospa, Gospa, Gospa. Acho que era assim, Gospa. Aí eu senti, naquele momento que ele foi conversando, ele falava baixinho, e chorava, baixava a cabeça, ouvia, e ele me olhava. Quando ele me olhou, eu falei, ai meu Deus, ele está falando dos meus pecados, ela está entregando a minha vida. Aí eu abaixei a cabeça e pedi perdão a Deus, porque eu falei assim, ele está vendo a Virgem Maria, né? E o que aconteceu? Uma mão, ela tocou em mim aqui, né? Aqui. E só que o toque de mão não era um toque quente, como uma mão de uma pessoa humana. Eu sentia até, eu não sei o nome dessas coisinhas que tem aqui na mão, que a gente coloca, as digitais, eu sentia as digitais. E sentia essas partes do dedo assim, só que no lugar de ficar quente, ficava dormente, adormecia. Aí então aí eu fiquei com medo, né? Porque tem alguma coisa estranha, porque aí colocou a mão aqui, aí quando colocou a mão ele olhou para mim e olhou para ela. Depois aí colocou a mão aqui. Aí eu sabia que era a mão porque eu sentia os dedos e eu sentia a dormência. Eu falei, tem uma mão me tocando, tem alguém me tocando aqui. Aí eu falei, tem algo diferente. E aí aquela sensação de lixo começou a ir embora. Aí ele demorou tempo, ele levantou, aí tocou muito na minha cabeça, tocou em tudo. Aí todos se levantaram, aí o padre veio, levantou, falou uma coisa, ele começou a falar, a Virgem Maria falou para todos, né? Que ela estava feliz, que todos estavam ali, ele falou tudo que ela tinha falado na mensagem. Aí ele pegou e falou assim, quem é o padre que está vindo pela primeira vez aqui? Aí claro que esse processo que a gente falar na língua deles, de ir pro italiano, do italiano e pro inglês, do inglês chegaram até mim. Aí eu falei, sou eu. Aí ele olhou para mim, aí ele falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 31 anos. Aí ele falou assim, ela te esperava.
há 30 anos, ela está muito feliz. Ela está se mostrando lá fora, mostrando a felicidade da sua presença aqui. Aí eu falei assim, mas eu? Tem certeza que sou eu? Aí todos na capela começaram a chorar, né? Aí eu senti assim, uma dormência na minha cabeça. Aí ele falou assim, você tinha algum problema na sua cabeça. Aí ele olhava para ela e falava, na língua deles, né? Sim, gospa, mirra, sei lá. Aí, sim, era onde eu tinha uma depressão atípica, que naquela hora não aconteceu mais. Aí era como se eu tivesse voltado numa conversão de quando eu era jovem, de 15 anos, quando eu conheci Jesus, né? E era como se eu tivesse voltado no tempo. E o que aconteceu? Ele falou assim, a Virgem Maria, a gospel, ele fala gospel, né? Mas eu entendi assim, a Virgem Maria está tocando em você e está te envolvendo. E quando ele falou que estava me envolvendo, eu senti todo um abraço, assim, em mim, e um abraço que me adormeceu, um abraço que me adormeceu o corpo, me adormeceu todo o corpo. E quando me adormeceu o corpo, ele olhou e pediu assim para ela, fazendo um sinal de sim. Aí ele falou assim, ela vai estar dentro de você porque ela habita no coração e na alma de todos os sacerdotes. Aí quando aconteceu isso, aconteceu algo que nunca aconteceu nos movimentos pentecostais. Porque até então algumas sensações eram normais, porque eu já tinha passado por experiências na Canção Nova, né? Só que naquele momento a dormência entrou dentro de mim. E o que adormeceu naquele momento não era a minha mão e os meus braços, eram as minhas entranhas e os meus órgãos internos. O meu coração adormeceu, o meu cérebro adormeceu, todas as partes internas do meu corpo adormeceram. Aí ele olhou para mim e falou assim, a Virgem disse, filho dos pobres, que ela está feliz e que a partir de hoje você nunca mais você vai ser o mesmo. Você é dela. E ela não está com você. Ela está dentro de você. Aí ele olhou para ela como se ela estivesse perguntando uma coisa para ele. Aí ele falou assim, como é que você entrou se sentindo aqui? Aí as freiras todas lá, eu expliquei que nem eu falei aqui, que eu me senti daquela forma, mas com a forma que eu me senti, talvez poderia ser bobagem. Mas foi a forma que eu me senti, e falei que estava me sentindo na casa da minha mãe, como se fosse minha mãe mesmo. Aí que estava como se eu estivesse na cama da minha casa. Cansado, que trabalhei e estava em casa, né? E que fazia muito tempo que eu estava longe, como se eu tivesse ido fazer uma viagem por muitos caminhos, e cheguei depois de muito tempo na casa da minha mãe e descansei. E eu pude ter o descanso. Aí eu falei, eu entrei me sentindo lixo. Aí o Ivan falou assim, como você está se sentindo agora? Aí ele olhou para ela. Aí ele falou, como? Aí ele falou, tá. Aí é como se ela tivesse pedido para ele parar de falar. Aí eu falei, eu me sinto um padre. Eu sou um sacerdote. Eu sou padre. Aí ele falou assim, a Gospa, a Virgem, ela está dentro de você. Aí todos rezaram a Ave Maria. E a partir daquele momento, até hoje, de alguma forma, eu não sei explicar de uma forma racional, porque eu sou um padre e eu não sou um homem racional, eu sou um homem de fé. Alguma coisa mudou dentro de mim. Né? É como se o mundo, claro que eu tenho meus problemas, eu tenho meus pecados, eu não virei santo, não aconteceu nada disso. Eu disse, eu não vi a Virgem Maria, eu não sou vidente, eu não vi nada, mas a docilidade, a mansidão e a pobreza de Maria está na minha alma. E isso eu conheci em Medjugorje. Então eu sou testemunha como sacerdote da igreja ordenado, padre ordenado da Igreja Católica Apostólica Romana, em obediência ao Santo Padre, com amor ao Santo Padre e respeito a todos os sacerdotes do mundo inteiro, dos que creem e dos que não creem, não importam, por todos eles. Eu sou testemunha de que o paraíso foi desabado em Medjugorje. O céu foi desabado
Deus desabou o céu naquele lugar. Porque pode não ser muita coisa. Não sei se muitas vidas foram salvas ali. Acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a minha foi. A minha foi. Então, eu acredito fielmente, plenamente, que a Rainha da Paz, a Virgem Maria, ela aparece em Medjugorje. E a prova disso é que os sacramentos são administrados, as conversões estão acontecendo, as pessoas vão lá e têm um encontro com Deus. E não é um encontro sensacionalista, é um encontro silencioso. A Virgem Maria grita no silêncio. Lá em Medjugorje, a gente vê o grito silencioso de conversão, o apelo de conversão ao mundo de Deus. Eu sou testemunha. Medjugorje, o paraíso, foi desabado naquele lugar por causa de Maria. Foi ela. Ela desabou o paraíso. Ela desabou o Calvário. E eu sou testemunha disso. E ninguém pode tirar isso do meu coração. Podem falar o que quiser, podem usar argumentos psíquicos, podem usar argumentos psicológicos, podem usar argumentos científicos, podem falar o que quiserem. Mas o que eu senti, e o que eu sinto, e o que eu estou vivendo com a Virgem Maria, e o amor que eu sinto pela igreja redobrado, veio graças à experiência de Medjugorje. Se não é Maria que está lá, eu não sei quem é, mas eu sei que Deus está através dela. Ela existe e é real. É isso que eu tenho a dizer. Amém, Padre. Isso aconteceu em agosto desse ano, não é isso? Exatamente. Agosto de 2011. Quando eu fui visitar pela primeira vez, foi entre agosto e setembro. A data agora eu tenho lá. Não, tudo bem. Uhum. Mas foi nesse período que nós ficamos lá, no período de uma semana. Certo. Em Medjugorje. Certo. E nesse período de uma semana foi o período em que, assim, a gente ia, depois desse fato, mais ainda. E até os padres vinham, mesmo que eu não ia vestido de padre, as pessoas viam uma presença diferente. E eu via que isso aconteceu por causa da experiência. Eu abracei o vidente. Ele olhou assim no final, tem até uma foto com ele que ele está mostrando o céu assim. E ele diz assim: olha lá, está diferente. Hoje ela está em festa. Ela está celebrando. Inclusive, ela também tem aquele testemunho que você falou, que ela falou assim, você vem da terra de Santa Cruz, não é isso? Exatamente. Foi a identificação, porque assim, tinha um outro padre que foi, esqueci desse detalhe, porque havia um outro sacerdote, não sei de que ordem, que veio pela primeira vez e ele também levantou a mão, ele falou: não, é o da terra de Santa Cruz e que ama os pobres. É da terra de Santa Cruz e que ama os pobres. E depois a gente partilhando, né, depois que passou tudo, eu falei: o que era para ser feito? Aí ele falou: olha, divulgue isso e traga a terra de Santa Cruz a Medjugorje. Nossa Senhora tinha falado, né? Trazer a terra de Santa Cruz a Medjugorje. Leve os adoradores do Santíssimo Sacramento a Medjugorje e faça em Medjugorje o cerco de Jericó Eucarístico em nome do meu Filho, Jesus Cristo, sacramentado, Santíssimo Sacramento, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Onde eu vou tirar dinheiro, aonde eu vou arrumar gente, como eu vou arrumar meio, não sei. Mas se ela mandou é porque ela vai providenciar, e a gente vai correr atrás. E se não der para acontecer, a gente vai fazer acontecer para ela, para que a glória de Deus aconteça. O senhor pode contar com o Medjugorje Brasil, que vai estar sempre do lado de vocês, dela, que isso tudo é para ela e para vocês. Então, é exatamente esse testemunho. Uhum. Né? Essa é a verdade. Deus é a minha testemunha. Eu não trago homens como minha testemunha. Eu trago Deus por minha testemunha. Eu trago a Virgem por minha testemunha. Então, se alguém quiser duvidar lá no céu, então pergunte a Deus e a Virgem Maria. Porque eles estavam lá e foram eles que fizeram tudo isso, e eles vão fazer muito mais. Mas com certeza. Eles vão fazer muito mais, e porque eles estavam lá como testemunha. É vontade deles. Com certeza, com certeza. Você diz que também vem caminhando vários milagres aí, né? Nesse meio tempo, né? Muitas conversões têm acontecido aqui na paróquia Santo Antônio. Milagres. Uma criança chamada Júlia, do Mato Grosso. Ela estava com glaucoma nos olhos, ela veio de longe e teve um dado momento que eu peguei a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, né, Rainha da Paz, passei no meio do povo e eu pedi, assim, que naquele momento a Nossa Senhora tocasse, porque eu conheci o fato que tinham me falado anteriormente. E a criança tocou na imagem e a mãe chorou muito, se emocionou. Só que eu acredito e eu percebo que o apelo dela é para que seja adorado Jesus Cristo e não ela.
Então, isso é a autenticidade da igreja, a autenticidade da doutrina da igreja, como Nossa Senhora é uma bússola para Deus, uma seta. Quando o Santíssimo passou, a menina veio, aí Nossa Senhora, porque dá para identificar, que eu senti o que eu senti em Medjugorje, porque é uma dormência por dentro, no coração. Mandou eu voltar com o Santíssimo até lá e falar assim, para a mãe da menina, vai para casa e fica tranquila, porque a sua filha vai ser curada. E aí eu perguntei até para Nossa Senhora, eu falei, eu fiz errado? Ela falou, não. A menina, os médicos suspenderam, aos laudos médicos, a menina está curada. A menina não falava, e agora ela fala. As primeiras palavras que ela falou foi Jesus e Maria. Foram as primeiras palavras, mas esses são apenas alguns dos testemunhos que já estão acontecendo a partir da invocação da Rainha da Paz, né? Dentro dos textos, não se reza, nada mais acontece aqui sem a oração do Deus. Nada, pode ser o evento que for, ou nem que seja com uma Ave Maria. Se a gente vai se encontrar para fazer alguma coisa, reza-se uma Ave Maria e se invoca a Rainha da Paz, porque eu entendi o que ela quis dizer também, a Rainha da Paz. Eu vos deixo a paz, disse Jesus, não a paz do mundo, a paz que eu vos dou é uma outra paz, é uma paz que vos deixa inquietos. É uma paz inquieta. A paz da Virgem é uma paz inquieta, que faz a gente não parar. E é essa paz que eu vou levar. Então eu vou levar o Santíssimo Sacramento, que já está lá, que já habita lá, mas eu vou levá-lo às ruas ou aonde for preciso. Eu vou levar aos pobres e aonde for preciso. Mas aquele lugar onde houve tanta guerra, onde houve tanta ingratidão a Deus, onde a Virgem se manifesta, eu, como sacerdote pobre de Deus, vou manifestar pela força da adoração e da devoção à Virgem Maria, a terra de Santa Cruz, na terra de Medjugorje, a adoração perfeita, a adoração eterna. O adorador não vive sem o adorado, não é assim? A adoração católica salva o mundo, e ela adora conosco. Então esse é o meu testemunho. Mas tem muito mais, mas assim, é isso que aconteceu em Medjugorje, que mudou minha vida para sempre. E ninguém pode tirar isso. Ninguém. Agradeço demais, Padre, o seu testemunho corajoso e tão caloroso, né? Eu já partilhei tantas coisas assim, mas eu acho que foi um momento muito especial aí nesses meus 11 anos em que eu faço essa divulgação. É muito difícil a gente ter um testemunho assim aberto de um sacerdote, né? Que realmente as conversões são em massa depois que a gente consegue chegar nas pessoas, né? E o Medjugorje Brasil nasceu para isso, para fazer com que as pessoas democratizem toda essa informação, porque Nossa Senhora está praticamente gritando naquele lugar e pedindo a conversão do mundo, e são tantas dificuldades para que essa informação chegue, mas agora eu acho que chegou a hora do Brasil mesmo. Nossa Senhora foi chegando devagarinho, demorou 30 anos, mas agora eu acho que daqui para frente ela vai derramar graças assim extraordinárias nesse Brasil. Eu acredito. Por ter intermédio, todas as pessoas estão lutando por isso. Eu reconheço que a igreja... Chegou finalmente, Avó. Eu reconheço que a igreja está estudando, Sim. Né, aqueles que têm o ministério de fazer isso e a obrigação de ver. Mas eu falo até diante do Papa. Claro que isso não vai precisar acontecer, mas falaria se fosse preciso, sem medo nenhum. Há algo diferente em Medjugorje. A Virgem Maria se manifesta naquele lugar. A prova não são só os sinais. Os sinais é só um meio que Deus usa, pequeno diante das conversões na confissão e nas santas missas. Os sinais são meios de atrair o povo para a conversão. É como se Deus tivesse uma emergência de conversão. O mundo precisa conhecer Deus. E não se conhece Deus, senão através daquela que esteve, que foi o vaso honorífico de insígnia de devoção, que trouxe o verbo, a sabedoria que se fez carne, o verbo de Deus. Então, Rainha da Paz, dai-nos a paz, eu creio. Amém. Eu creio plenamente nisso. Quantas vocações nasceram naquele lugar, né? Aquele pequeno lugar. É um celeiro de muita paz e de muita conversão, de muitos dons. É isso. E você percebe, você que divulga, a nossa conversa aqui, assim, estou apenas partilhando um fato, mas eu sei que o coração de vocês é abraçou. Eu sei que o coração de vocês também se abraçou. Porque é a verdade. É a verdade.
Aí a verdade, quando uma palavra é dita com verdade, ela causa um efeito. Então causa um efeito. E está causando um efeito no coração das pessoas. Então Nossa Senhora pode contar comigo. Comigo também. Mais do que nunca. Ela tem me dado tantos presentes nesses últimos 2, 3 meses, assim, que tá uma coisa assim que não tem nem o que falar. Muito amor para uma pessoa só. É uma mãe que como você fala, uma mãe que ama com amor desesperado, né? Que ama por amar também, sem esperar nada de ninguém. Ama até os protestantes. Ama todos. Ama todos. É o reflexo materno da face de Cristo. Para nós, uma grande referência de cristão, a Virgem Maria. A maior discípula que eu conheço. A maior, a melhor de todas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor pode dar uma bênção a todo mundo que ouvir esse testemunho no site? Pela proteção da Virgem Maria, Rainha da Paz, a Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Padre. Amém. Muito obrigado, Padre. Gratidão. Deus abençoe.